Eu vou começar falando sobre jogos de sombra e luz. Eu acho que a apresentação inteira, né, vai trabalhar com essa ideia do que a gente coloca na luz, o que a gente coloca na sombra e como que isso acontece. Isso é um jogo de poder, de micro e macro poderes, né? E a discussão vai circular em torno disso. Aí eu queria deixar essa frase para a gente começar a pensar sobre povos e comunidades tradicionais. É uma frase de um escritor moçambicano, e eu acho que ela é muito importante para a gente pensar, principalmente numa instituição como o IBGE, com mais de 80 anos de tradição, o que nos prende a alguns conceitos, o que nos prende a algumas ideias, o que nos permite avançar e o que nos freia. Então, assim, a frase é do Miyakoto e ela fala assim: as palavras e os conceitos são vivos, escapam escorregadios como peixes entre as mãos do pensamento. E como peixes, movem-se ao longo do rio da história. Há quem pense que pode pescar e congelar conceitos. Essa pessoa será, quando muito, um colecionador de ideias mortas. Isso é importante para a gente pensar, porque quando a gente fala em povos e comunidades tradicionais, aciona em muitas pessoas ideias do que é o tradicional. Um tradicional associado a um passado, associado a imagens, às vezes, bem desfocadas, bem enquadradas, do que a gente acredita que são os verdadeiros tradicionais e os falsos tradicionais. E enquanto funcionários públicos, enquanto pessoas que estão dentro desse Estado, que é um Estado cheio de sistemas, é um Estado complexo, ele não existe por si só, nós temos como movê-lo na direção de focar essas imagens, ter um retrato menos enquadrado naquilo que está congelado, como o que pode e o que não pode ser um povo tradicional, e abrir esse retrato para a diversidade do que hoje são esses povos e comunidades tradicionais. Então, acho que começar por pensar que esse tradicional não é do passado, esse tradicional é um vínculo entre o passado e o presente que se atualiza em fluxos o tempo inteiro. Então, acho que isso é importante para a gente começar a discussão sobre povos e comunidades tradicionais. E a outra ideia é da gente não ficar presos em imagens do passado, mas imagens também do presente, daquilo que a gente considera como o verdadeiro indígena, o verdadeiro quilombola, e associando isso muito com quem tem e quem não tem direitos. E a gente, às vezes, confunde alvo de política pública com identidade. Então, assim, nesse sentido, a gente chama também para discussão os conceitos antropológicos de grupo étnico, para a gente pensar que a pessoa é aquilo que ela considera que ela é e aquilo que o grupo reconhece ela como sendo. Então, para você ser um indígena, para você ser parte de um grupo étnico, você se auto-identifica, mas você também é reconhecido pelos seus, você pertence a uma coletividade e, de alguma forma, ser reconhecido pelos de fora como diferentes. O Barthes nos fala muito da fronteira que existe e que essa fronteira é uma construção cotidiano e fruto do contato entre os diferentes. Então, a alteridade ela se dá nesse espaço em que a gente entra em contato uns com os outros. Então, desfocar a gente da ideia de que, quando a gente fala de um grupo étnico, a gente está falando de um povo, uma cultura, uma língua, e é isso. Então, a gente vai achar aquele índio imaginário da Amazônia falando a língua dele, com uma etnia só, no mesmo espaço, e é só isso que a gente vai fazer, é só isso que a gente vai encontrar. Isso é importante quando a gente pensa que a gente trabalha numa instituição que depende de um batalhão de funcionários em campo para coletar as informações que viram as estatísticas, que viram a visibilidade ou a invisibilidade. Então, a gente está lidando com os preconceitos e com os preconceitos de todo esse batalhão que compõe a nossa instituição, que é parte do Estado. Então, chamar atenção para isso é importante para a gente sair daí e começar a pensar nos fluxos. Os fluxos no tempo, os fluxos no espaço, e o direito a ser diferente, mas ter os mesmos direitos que os outros, ou ter direitos diferenciados. Nesse sentido, a gente também chama atenção para a importância, e pensando que a gente faz estatísticas e geociências no IBGE,
da gente sair um pouco da lógica do multiculturalismo, das 1001 caixinhas onde a gente consegue encaixar todo mundo de forma separada. Ou você é indígena, ou você é quilombola, ou você é extrativista, ou você é seringueiro, ou você é vazanteiro, ou você é pescador. As pessoas não estão em caixinhas no mundo, elas casam entre si, elas têm filhos das duas etnias. Por que a gente vai continuar obrigando essas pessoas a dizer qual delas elas vão escolher? Por que eu tenho que escolher se eu sou índio ou extrativista, quilombola ou extrativista? Então, sair das caixinhas e botar em diálogo essas caixinhas é algo que as recomendações para o Censo 2020 nos chamam a atenção, mas é algo que mexe com a cosmovisão do que é um instituto de estatística, que produz estatística oficial. E é algo que mexe com a cosmovisão de nós que estamos aqui dentro, tanto aqueles que já foram... já estão há muito tempo no IBGE, quantos que estão chegando. A gente tem um corpo técnico que ele, no desenho das nossas pesquisas, nas principais coordenações, ele é majoritariamente de estatísticos, né? A gente tem pouca gente pensando pesquisas que são das ciências sociais, que são da antropologia. E eu acho que, às vezes, a gente esquece que a gente está trabalhando com pessoas. E a gente precisa entender como é que elas entendem aquilo que a gente desenha como pergunta, né? A gente pergunta uma coisa para as pessoas e dá opções de resposta, mas a gente não se questiona se as pessoas estão entendendo o que a gente está perguntando. Então, é a partir desse descongelar de conceitos que a gente trabalha e pensa povos e comunidades tradicionais, e que a gente vem pensando como adereçar essa questão. E a gente vem pensando isso num diálogo entre pesquisa e geociência, e a partir de um diálogo interdisciplinar. A gente tem antropólogos, temos linguistas, temos geógrafos, temos demógrafos, pensando o trabalho de povos e comunidades tradicionais em conjunto. Não dá para a gente desvincular a população de povos e comunidades tradicionais do seu território, da forma como ela se relaciona, convive, vive e altera o seu território. A gente não pode pensar território sem as pessoas e as pessoas sem o seu território. E, nesse sentido, acho que o grande avanço que a gente tem tido no trabalho de tentar incluir mais grupos e povos tradicionais nas nossas pesquisas, né, dar mais luz para esses povos, no sentido de trazer eles para esse espaço da visibilidade estatística e geocientífica, vem desse diálogo interdisciplinar. E é esse diálogo que nos permite pensar alternativas. A gente sabe que existe uma disputa constante sobre aquilo que vai estar na luz, aquilo que vai estar na sombra, e principalmente quando a gente fala de uma instituição com um orçamento que vem sendo reduzido e diminuído ao longo do tempo. A gente está aqui num congresso da CIBGE, a gente teve uma greve em 2014, duramente reprimida, em que a gente falava que o IBGE estava caminhando por uma precarização, tanto no sentido de perda de quadro de funcionários, quanto de perda orçamentária. Então, falar de disputa, de quem entra e quem sai das pesquisas, quem tem e quem não tem visibilidade, é falar também da necessidade de defender a instituição IBGE. Precisa de orçamento, a gente precisa de recursos humanos, porque, senão, não adianta, a gente vai receber demandas às quais a gente não vai conseguir atender. Então, é importante pensar que, nessa disputa, tem essa disputa por detrás dentro do Estado, mas tem também um papel de nós que estamos dentro do IBGE, que é o de criar as condições para que quem está na sombra passe a ter um pouco de mais luminosidade sobre a sua realidade, quantos são, onde estão. E esse tem sido um pouco o papel do grupo de povos e comunidades tradicionais do IBGE, que foi criado recentemente, que é de realizar esforços no sentido de que a gente possa disputar quem vai estar visível nas estatísticas oficiais e nos produtos geocientíficos do IBGE. Porque, para inserir um tema novo, seja no censo demográfico, seja em qualquer outro tipo de pesquisas, você precisa de condições para isso. Isso é um tempo longo no qual isso é construído. É uma série de estudos, uma série de testes, uma série de movimentos para chegar nesse processo.
Então, tanto eu quanto o Fernando, que estamos aqui na mesa, somos responsáveis por liderar o grupo de trabalho de povos e comunidades tradicionais do IBGE. Tem um monte de sigla aí para quem não é do IBGE, mas eu explico rapidinho. É um conjunto de coordenações afins ao tema de povos e comunidades tradicionais. Tem a gerência técnica do censo demográfico, que é onde eu estou como funcionária. Tem a coordenação de estruturas territoriais, é onde o Fernando está. São duas diretorias diferentes, a de pesquisas e de geociências. A gente tem a coordenação de indicadores sociais. Temos a coordenação da gerência técnica do censo agropecuário. Temos a coordenação de geografia. E como a gente não pode pensar a produção do IBGE sem pensar as nossas unidades estaduais e quem chega na população, a gente tem pontos focais no Maranhão, a Patrícia está aqui com a gente, e em Roraima, que o Eduardo, que estava trabalhando no Censo Agro, a Patrícia está trabalhando na POF, e os dois têm a particularidade de ter uma trajetória de trabalho também com povos e comunidades tradicionais. Patrícia é linguista e o Eduardo é antropólogo. Além disso, a gente conta com pontos de contato nas outras coordenações, porque não adianta você ter um bom projeto técnico, uma boa metodologia, porque, para levar isso a cabo, você tem uma série de áreas que trabalham para isso acontecer, que estão fora da diretoria de pesquisas, estão fora da diretoria de geociências. Então, para o seu projeto ele não se perder nos meandros da burocracia, tem todo um esforço de construção de diálogo constante, de estar o tempo inteiro em diálogo através dessas diferentes caixinhas onde a gente está arrumado no IBGE. Então, assim, eu acho que o grupo de trabalho ele tem também o objetivo de tirar a gente das nossas caixinhas de trabalho diário e nos botar em diálogo uns com os outros. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Tá. Esse é o objetivo do grupo, que é realizar estudos e desenvolver propostas metodológicas e operacionais com o intuito de representar geográfica e estatisticamente a diversidade de povos e comunidades tradicionais que ocupam o território. É isso que nos une, é isso que nos faz organiza nosso trabalho. E, para contar um pouco para vocês como que a gente surge, é interessante que, em 2016, quando eu fui chamada para assumir o tema de povos e comunidades tradicionais na gerência técnica do censo demográfico, para mim era muito claro que não tinha como a gerência técnica do censo demográfico fazer isso sem a coordenação de estruturas territoriais. Não tem como você fazer esse diálogo sem população e território estarem juntos e estarem pensados. E a gente começa a se aproximar, meio que por acaso, meio que buscando, né? E, no meio do caminho, surge o Decreto 8750, de 2016, que insta o IBGE a organizar uma forma da gente ter estatísticas oficiais de povos e comunidades tradicionais. E eu acho que é bom a gente se perguntar por que a gente precisa desse decreto. Por que isso já não era feito? O que leva a que a gente precise de leis e decretos que nos obriguem a fazer coisas que a nossa missão institucional deveria dar conta, que é de retratar a diversidade do Brasil para o exercício da cidadania. Então, acho que é importante a gente pensar, isso acontece no Brasil em várias áreas, por que a gente precisa de uma lei para obrigar o estudo da história da África e da contribuição da cultura africana nas nossas escolas? Por que a gente precisou ter essa lei tão ameaçada, né, o tempo inteiro? Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar por que a gente precisou disso. Mas, além disso, a gente conseguiu um espaço de diálogo com produtores e usuários de estatística, que foi a terceira conferência que o IBGE realizou, de planejamento, onde a gente, pela primeira vez, enquanto IBGE, juntando as nossas coordenações com a coordenação de indicadores sociais e população, a gente conseguiu ter um dia inteiro dedicado a povos e comunidades tradicionais, num evento importante do IBGE, aberto para os órgãos governamentais, para a academia, e onde a gente pôde falar sobre povos e comunidades tradicionais, a gente pôde falar sobre indígenas, sobre quilombolas e outros povos, e daí surge um pouco o GT, né, desse esforço, onde a gente identificou as lacunas da nossa produção, e aí
imensidão de dados que existem nos diferentes institutos públicos, onde que ministérios e órgãos que trabalham com essa população, e a possibilidade da gente pensar não só em como inserir nas pesquisas do IBGE essas populações, mas em como a gente reunir esses dados, botar eles para dialogar naquilo que era o grande objetivo dessa conferência, que era instituir o Sistema Nacional de Informações Oficiais. A gente dá seguimento a esse diálogo com a sociedade em 2 reuniões específicas, e, no meio termo, a gente tem a criação do GT pela Diretoria de Pesquisas da Casa. E aí eu vou apresentar um pouco o que é que nos espera daqui para frente. A gente está tendo um teste de autopreenchimento pela internet, né, processo para o próximo censo 2020. A ideia é que parte da coleta seja feita pela internet, e a gente pediu que os povos e comunidades tradicionais não tivessem nessa modalidade, porque a gente acredita que precisa de uma operação diferenciada para trabalhar com essa população. A gente vai ter 2 provas piloto, onde a gente vai testar questionário e sistemas, e depois a gente vai ter o censo experimental, que é o grande ensaio geral, para depois ter o censo demográfico. Eu estou apresentando esse cronograma porque, normalmente, a gente começa a receber demandas da sociedade para o próximo censo 2 anos antes do censo. E eu acho que, muitas vezes, a sociedade não sabe de todo o trabalho de preparação que é feito e a antecedência com esse trabalho. Quando as demandas chegam 2 anos antes, como às vezes chegaram para o censo agropecuário, como estão chegando agora para o censo demográfico, elas às vezes chegam no momento em que você não consegue criar as condições para atendê-las. Então, assim, eu acho que é importante, assim, nesse jogo de disputa do que fica, o que não fica, o que é visível, o que é invisível, o papel da sociedade também, né, de como chegar no IBGE antes de que a gente já esteja num processo em que a gente já não consegue abrir a pesquisa. Isso é culpa da sociedade? Óbvio que não. Os nossos cronogramas não são assim tão explícitos e não está tão claro as formas e os momentos em que isso pode acontecer. A gente está tendo uma consulta que terminou agora, que foi a primeira vez que foi uma consulta aberta para o censo demográfico na internet, onde todo mundo, independente de sua filiação acadêmica, institucional, podia colocar suas demandas, e a gente tem um desafio de reunir elas antes de iniciar a primeira prova piloto, que é a que fecha o questionário, né? A gente tem espaços consultivos abertos, como foi o caso do Infoplan, mas é sempre importante pensar que o melhor momento para influenciar um censo demográfico é no final do seu censo demográfico acontecer. Então, se a gente quer construir um censo demográfico diferente, a gente não precisa esperar tanto tempo para entrar em diálogo com o IBGE, para cobrar do IBGE um espaço de discussão para isso. Essa parte. Então, assim, um dos objetivos da mesa era dizer o que é que hoje a gente possibilita, enquanto IBGE, de retrato de povos e comunidades tradicionais. A gente pode afirmar que hoje a gente tem um retrato bom da população indígena, com algumas lacunas, obviamente. Isso tem a ver com o histórico também de investigação da população indígena pelo IBGE, e antes mesmo do IBGE existir. A gente tem um processo de entrada e saída da população indígena das nossas opções de resposta no quesito de cor ou raça, com todas as complicações do fato da gente perguntar sobre cor ou raça e sei lá que os indígenas podem se identificar. E, a partir de 2010, a gente tem um salto de qualidade na nossa pesquisa que torna o IBGE uma referência na temática indígena. Eu lembro que o Antônio Carlos Souza Lima, presidente da ABA, na altura, falou que hoje não se pode falar mais de população indígena sem falar dos dados do IBGE. E eu acho que isso faz uma diferença também, porque a gente tem essa categoria indígena entrando nas nossas pesquisas desde 91. Então, você vai educando, de certa forma, seu informante a saber onde ele vai se colocando, e quando o dado não vem, tem toda essa discussão. Enquanto os indígenas ficam entrando e saindo da mistura, umas horas eles iam para os pardos, outras horas iam para os mestiços, eles já foram os caboclos, eles já foram índios, agora eles são indígenas. A gente tem uma ausência em relação aos outros povos nos nossos quesitos de identificação. Em relação aos indígenas, a gente está pensando algumas inovações para 2020,
5 minutos, tranquilo. A primeira tem a ver com o fato de que a gente sabe que o nosso quesito de cor-raça ele não capta a totalidade da população indígena. Eu pergunto para você qual sua cor ou raça, e eu começo a te falar uma lista de cores, branco, preto, amarelo, e depois eu te falo do pardo, e quem sabe eu consigo te falar do indígena se você já não escolheu uma cor antes disso, porque afinal eu te perguntei sobre sua cor ou raça. Né? E a gente identificou no censo 2010 com uma pergunta de cobertura que era aberta apenas nas terras indígenas, que 15,3% dos indígenas identificados dentro das terras vieram pelo quesito se considera indígena. Ou seja, se eu te perguntasse qual a tua cor ou raça, você está morando numa terra indígena, e você me fala branco, preto, pardo, amarelo, e eu te pergunto, mas você se considera indígena? Você fala que sim, com isso eu consegui 15,3% do total dos indígenas desses espaços. Isso nos mostra que é importante a gente abrir essa pergunta em outras áreas. E aí o diálogo entre a geografia e a estatística do IBGE é super importante, porque como a gente usa um aparelhinho desses programado, né, a gente pode abrir essas perguntas em áreas pré-determinadas, que a gente chama de filtros espaciais. Então, a gente pode abrir essa pergunta para todas as aglomerações onde a gente imagina que a gente vai ter populações indígenas. Então, seja uma terra indígena delimitada pela FUNAI, seja um agrupamento indígena que nós, através dos nossos trabalhos de campo, das agências do IBGE, vamos identificar, ou seja, através de áreas que a gente vai desenhar, e o Fernando depois pode falar um pouquinho mais disso, através de registros administrativos e dos dados que o IBGE já possui. Então, através desses processos, a gente pode fazer um diálogo entre o espaço e o nosso questionário, onde a gente pode adaptar algumas perguntas e a gente pode fazer essas perguntas de cobertura e, com isso, tentar lidar com os problemas do quesito de cor ou raça. Por que é que a gente não muda o quesito de cor ou raça? Primeiro, que tem uma disputa imensa em torno desse quesito, o movimento negro, o movimento indígena, e quem é contra, quem é a favor. E de hoje que a gente precisa de 2 momentos no tempo em que a gente tem essa pergunta estável para a gente poder ter estimativas para a população indígena, que hoje a gente não consegue, porque esse quesito passou para o básico apenas em 2010. O que a gente conseguiu no IBGE, fruto de um trabalho longo da base territorial, é avançar para um novo povo sendo retratado pelo IBGE. A gente está em fases de testes para ver a validade dos dados que a gente está conseguindo coletar para essa população, que é a população quilombola, que vem reivindicando sua visibilidade nas pesquisas censitárias do IBGE há muito, muito tempo, e que estava até bem descrente de que a gente ia avançar para o retrato da população quilombola, e ficou surpreso quando entramos em contato falando sobre como a gente estava querendo trabalhar. Isso aqui depois você fala, né? A gente, para inserir um quesito no censo demográfico, você precisa de uma série de testes. E a gente realizou um teste de captura do quesito de pertencimento étnico quilombola na região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde a gente conseguiu uma diversidade de situações de comunidades quilombolas, tituladas, não tituladas, reconhecidas, não reconhecidas, para a gente verificar como que o processo de regularização fundiária e reconhecimento estatal influenciava na declaração dessa população como quilombola ou não. A gente utilizou uma metodologia que aliou uma observação de cunho etnográfico com a produção de estatística através do questionário, onde a gente fez uma coleta que a gente chamou de qualitativa e quantitativa, e a gente pôde juntar essas bases de dados e tirar ilações um pouco mais aprofundadas de por que a gente está tendo essa resposta. Se a pessoa respondeu preocupada, com dúvida, se perguntou alguma coisa, se não perguntou, se respondeu com orgulho, se respondeu meio com medo, se ficou sem saber o que fazer. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma série de análises. Eu não vou ter tempo de apresentar tudo para vocês aqui, mas, basicamente, a gente tinha 3 perguntas em teste. A primeira era se alguém no domicílio é quilombola, e se respondesse que sim, a gente ia perguntando nome a nome se a pessoa é quilombola. A segunda pergunta era, de acordo com os costumes, tradições e crenças da pessoa tal, ela se considera quilombola. E a terceira era se a pessoa se considera quilombola.
O que a gente viu que foi, além da questão de você ter uma pergunta filtro que homogeneiza as respostas, você perguntar se a pessoa é quilombola deixava as pessoas um pouco preocupadas de que elas não tinham como provar para o Estado que elas estavam falando que são quilombolas, mas elas não tinham nada que provasse que elas são. Por outro lado, quando a gente perguntava se a pessoa se considerava quilombola, ela respondia com muito mais tranquilidade: sim, me considero, tranquilo. E a gente deu a sorte de, inesperadamente, só esse slide aí eu termino, tá? De inesperadamente estar numa área majoritária de religião evangélica, onde a ideia de crença atrapalhou bastante o fato da pessoa se identificar quilombola. Ela fala assim: pelas minhas crenças, não. Pelas minhas crenças, eu não sou quilombola. Aí eu deixo contigo o resto, né? Que acabou o tempo. É isso. Só encerrando, então, a fala. Dá continuidade para o Fernando? Isso. Então tá. Só encerrando então a fala rapidinho. Deixaram alguns dados. Para os outros povos e comunidades tradicionais, dois segundos. Para os outros povos e comunidades tradicionais, a gente está querendo fazer uma série de mapeamentos e estudos que nos permitam criar estrutura para pesquisá-los no futuro. Então, assim, não tem como colocar tudo no Censo 2020, mas tem como o Censo 2020 fornecer estrutura para pesquisa amostral de cunho espacial. A gente partir do que a gente consegue identificar no espaço e fazer amostras a partir do espaço e dar conta dessa outra população, voltando no Censo 2017, no Censo 2020, porque hoje a gente tem um processo de georreferenciamento de tudo que a gente faz que nos permite voltar a capturar esses dados.